Olá a todas, todos e todas. Estamos aqui mais uma vez no Encontro Economia e Feminismos. Hoje temos uma convidada super especial, a Liliana Cero. Liliana é professora visitante estrangeira, sênior do Instituto de Economia, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas Estratégicas e Desenvolvimento, PPED. E hoje ela vai falar com a gente sobre os corpos femininos, politização, medicalização e mercantilização. Um tema super importante, super interessante, que ela vem trabalhando já faz vários anos. A Liliana, vou contar um pouquinho sobre a história dela. Ela tem um doutorado em Ciências Humanas na Universidade de Sussex, na Inglaterra, e ela fez também pós-doutorado aqui no Brasil, na COP, no CNPq, e na Universidade de Brown, em Massachusetts, Estados Unidos. É professora associada na Flaxo e em atua também como professora em várias universidades no Chile. E já faz algum tempinho que está como professora visitante aqui no Instituto de Economia. Então, convidamos hoje ela para fazer uma entrevista e falar um pouco sobre esses temas que são tão importantes para todas as mulheres. Oi, Liliana, tudo bem? Tudo bem, Marga, muito obrigada por ter me convidado a esse seu curso de extensão, que eu acho uma maravilha. Eu vi os anteriores e achei muito interessantes. Então, tomara que essa minha apresentação seja um aporte hoje, esta entrevista. Tenho certeza. Então, nos conta um pouquinho, Liliana, de que coisa vamos conversar hoje? Hoje vamos a conversar basicamente sobre os corpos e os corpos femininos e como foi mudando a forma de tratar os corpos femininos, digamos, em especial a partir do movimento das mulheres. Então, vou fazer um pouquinho de história, muito breve, e vai ter 4 pontos a apresentação. A primeira que seria a politização, como seria a politização do corpo das mulheres através de história. A segunda seria um pouquinho sobre os direitos sexuais e reprodutivos. A terceira vai já falar diretamente de medicalização e mercantilização dos corpos. E a última vou dar exemplos do que está acontecendo com a reprodução assistida e a medicina regenerativa, que se inscrevem em todos os avanços das biociências e as biotecnologias. Em algum momento também vamos a dar algum exemplo do Brasil em relação a isso. Então, ótimo. Para começar, se você não se importa, Marga, eu queria mencionar pessoas muito fundamentais anteriores ao que a gente vai ver da primeiro momento de história que a gente vai ver, mas não começou todo nesse momento de história. Então, que foram super importantes, são algumas das que estão esta diapositiva, sobretudo na Inglaterra, as anglo-saxonas, digamos, que coincidem com o movimento sufragista, mas que o que nos interessa a nós hoje seria mais ver que falavam dos corpos. Então, tem a Mary Stopes, que é inglesa, e a Margaret Sanger, que são super importantes porque as duas são as que criam os primeiros centros de controle da natalidade. Inclusive, a Margaret Sanger, que é dos Estados Unidos, estabelece o que se chama Planned Parenthood, que existe até hoje, que é uma fundação, digamos, que trabalha sobre o assunto que a gente falou. E depois vem outras pessoas importantes, que são as ligadas à Revolução Russa, que são elas já se declaram feministas, as outras também, mas elas são praticantes também a nível do político, digamos. Por exemplo, a Alexandra Kollontai participou na Revolução Russa, é muito conhecida, vocês devem conhecer, e ela participou dentro dos soviets. E a Emma Goldman, que ela era russa, Alexandra, e a Emma Goldman era da Lituânia, que nesse momento era Rússia, mas ela é uma anarquista brava, tem vários filmes muito interessantes sobre ela, e ela foi a morar nos Estados Unidos. E ambas, as duas, já defendiam o aborto, que é super importante, não só a anticoncepção, mas também o aborto. E a Clara Zetkin não é russa, sino que é alemã, mas termina morando em Rússia porque tem que sair fugindo dos nazistas na Alemanha.
E a Clara é muito importante porque ela participou da social-democracia, defendendo as mulheres, ela é a fundadora da ideia com Alexandra Kollontai do Dia Internacional da Mulher. Sim, Então, sim, sim. e a Clara esteve muito perto de Rosa Luxemburgo, que não era feminista, pero que nas colocações marxistas delas defendia também o lugar da mulher. Então, todas elas já começaram a falar dos corpos, e agora a gente vai ir direto já no século XX. Me conta um pouquinho assim, quais são as principais características, como se dá esse processo de politização dos corpos femininos. Por isso, então, comienzan, como ya falei antes, ya comienza una idea de politización anteriormente. Más las feministas radicales son las que nos reconocemos casi como las primeras feministas importantes que nos influyen directamente, digamos, porque hay muchas otras antes. Entonces, se instala, digamos, a idea do corpo como corpo político, tanto na sexualidade como na reprodução, nessa fase de 1967 a 1975. E a ideia do patriarcado como sistema de dominação social. E aí tem muitas boas feministas que eu tive a sorte, Marga, de conhecer a maior parte delas, porque eu estive em um intercâmbio nos Estados Unidos nesses tempos. Então, aquele filme que tem Netflix, que imagino que você já recomendou, mostra todas as caras delas que foram colegas minhas dessa época. Que maravilha! Uma, Kate Millett, que era fundamental porque escribió ese libro sobre política sexual, que mostraba cómo el dominio da sexualidade, o dominio patriarcal da sexualidade y de subordinação da mulher se desenvolve. Y esa idea, así ligada tanto a sexualidade, no tinha sido desenvolvida antes. Y está Shulamit Fernstone, que escribió a Dialéctica do Sexo. Y entonces, ella coloca a idea da política da vida propia, digamos, as transformações na política da vida propia, como uma coisa também que não tinha sido dita antes. Mas também tem outra pessoa que não mencionei antes, porque a gente não vai incluir tanto essa parte, porque eu não estou tão familiarizada com a discussão das mulheres negras. Tenho uma familiaridade, mas você tem pessoas melhor formadas nisso que eu para falar disso. Mas nessa época, quem surge? Angela. Agora, foi nessa época que se instala a famosa frase, digamos, que mais que uma frase, digamos, é uma forma de vida, o personal e político, o pessoal e político. Pessoal e político. E a ideia de que não é suficiente, porque, por exemplo, aquelas que eu falei da Rússia faziam muita ênfase na participação no espaço público, da mulher no espaço público. Mas aqui, nesta época, já se instala a ideia de que é preciso transformar o espaço privado. E entre o espaço privado, o assunto nosso hoje é o corpo. Então, em relação ao corpo, tinha muitas estratégias que, como sou dessas velhos tempos, a gente desenvolvia. Não só as marchas que se desenvolvem até hoje, mas, no caso dos Estados Unidos e da Europa, muitas eram pró-aborto, já, nessa época. Porque pensa que nos Estados Unidos, em 1970, se aceita o aborto legalizado. Sim, sim, sim. Então, mas a gente tinha também, que era fundamental, e por isso a gente se reunia só mulheres, ainda não dava entrada os homens, com a ideia dos grupos de autoconsciência, de poder refletir sobre as experiências pessoais da gente como experiências políticas. Então, aí a gente contava o que estava acontecendo com a gente, como resolver, as colegas ajudavam a gente. E tinha instalado também centros alternativos de cuidados médicos importantíssimos. Nesta etapa surge um grupo que eu queria mencionar, que é o grupo de Boston, que é um grupo alternativo que até hoje faz umas publicações muito boas sobre a saúde da mulher em geral. É um coletivo que se forma com a ideia de dar uma alternativa à saúde da mulher. Mas, além desses coletivos, que em geral eram grátis, y distribuían, por ejemplo, anticonceptivos, condones, etc., también funcionaban como centros de autoayuda, donde usted se podía reunir con cualquiera y cualquier problema que usted traga,
seja do corpo, em relação ao corpo, mas também podia ser um problema legal, legislativo, digamos, jurídico, de relações familiares ou inclusive de violência doméstica, que não era um assunto que ainda estava instituído como tema, pero se podían tratar en esos centros. Entonces, esas eran esas estrategias políticas que se priorizaron en esa época. Não, que interessante, Quando porque começa? é a Como? coletivização, a socialização dos problemas, né? É muito interessante. Sim. Quando se desenrola o século XX, começa a ter uma separação cada vez maior entre a abordagem do corpo no aspecto sexual e a abordagem no aspecto reprodutivo. Sim. Claro que a pílula anticonceptiva foi fundamental para aumentar a liberdade e a autonomia do corpo na gente. Mas começa a se mostrar também toda a disputa que existe entre poderes hegemônicos e subalternos em relação ao corpo. Então, não tem só divisões dentro de nosso campo feminista, mas também tem muita oposição, digamos, a formulações dentro do campo feminista. E se instaura também a ideia de que as construções ou construtos sociais são fundamentais na definição das subjetividades das mulheres e das identidades das mulheres. Ou seja, esses assuntos tão importantes hoje já começam a ter bastante importância durante todo o final, sobretudo do século passado. Aí começa a história de que quem não se submete à norma social hegemônica, a norma hegemônica é castigada, estigmatizada ou discriminada. Aí, em muitos países, está a penalização do aborto, ou a criminalização do aborto, e começam os estudos da quantidade de experiências clandestinas do aborto que tem. Na América Latina é claríssimo isso. Sim. Ao mesmo tempo, aparecem possibilidades de encontros internacionais importantes, de organismos internacionais, sobre os direitos reprodutivos, que vamos falar depois. E começa a se instalar não só a ideia de transversalização do gênero, que seria atravessar as instituições do Estado, sobretudo da administração pública, com a categorização de gênero na prática das estadísticas, na prática, inclusive, do recrutamento de funcionários. Mas também entra a ideia de interseccionalidade, que nos interessa mais para esta palestra, porque abrange numerosas variáveis. Então, o que seria? Seria quando mais de uma forma de discriminação se integra ou se sobrepõe uma a outra. Então, a que trazem isso mais forte dentro do movimento são as mulheres negras, mas depois também são as indígenas, digamos, os povos originários, não? E também algumas das pobres, porque se desvincula já a ideia de mulheres, começa a haver mulheres particulares, ou seja, com diferencias, diversidades, etc. Nesse momento começa a se instalar esta ideia. Também em outros países é importante a diferença por casta, como na Índia, ou a diferença por religião, além da subordinação como gênero, está a subordinação dentro pela religião. Então, é importante como se sobrepõem, digamos, e como interagem várias, digamos, destas subordinações. Eu posso dar um exemplo, eu vou dar uns exemplos depois, em relação a um tema específico, mas posso dar algum exemplo agora, em relação, por exemplo, à anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença do sangue que afeta mais aos afros, ou seja, afro-brasileiros, afro que seja. Ou seja, é uma doença que está instalada ancestralmente na raça. Então, ser mulher e ter essa doença tem uma interseccionalidade muito particular. E se você é mulher pobre, doente e negra, ainda mais. É um tema muito importante, essa doença, porque no Brasil existe em grandes proporções. Agora eu não me lembro agora os dados estadísticos, mas
é uma grande proporção das mulheres negras afro que têm essa doença. E essa doença é incapacitante, ou seja, pode chegar a ser incapacitante, porque dá anemia, uma anemia muito forte, então isso traz cansaço, traz problemas no trabalho, traz problemas no descanso também, de noite, digamos. Sim, sim. E você está sujeito, às vezes, a reposições permanentes de sangue. Claro. Então, tem se investigado, tem se pesquisado bastante no Brasil, porque afeta muito as mulheres. E se, além disso, por exemplo, você é obesa, que é outra característica que vocês sabem que está pela má nutrição, digamos, ou em nutrição incorreta, está afetando mais as mulheres negras, então, mais ainda, entendeu? É outro nível de interseccionalidade, digamos. Não sei se Claro. com esse exemplo é suficiente. Depois eu vou falar em relação à reprodução assistida, como funciona a interseccionalidade. Pode Tá, ser? perfeito. Então, falemos um pouquinho sobre direitos sexuais e reprodutivos, que também. Essa autonomia e liberdade em relação aos corpos e à sexualidade se plasma, ou se tem corpo, digamos, na formulação dos direitos de reprodução. Pero os direitos de reprodução teriam três níveis, seriam direitos à reprodução, direitos à não reprodução e direitos ao livre espaço, livre exercício da sexualidade. Por que estou fazendo esta distinção? Porque isto foi gradual, ou seja, nas conferências internacionais eu participei nas mais, nas primeiras, na realidade, digamos, as que se fizeram antes dos anos 2000, e aí o nível, por exemplo, era muito básico. Então, por exemplo, se falava de direito à reprodução e não de direito à não reprodução, entende? Claro. Então, o novo, digamos, na realidade, foi isso, e foi também o livre exercício da sexualidade que permite a entrada das orientações sexuais a posteriori, porque no primeiro momento, a maior parte de nós, na América Latina, éramos brancas, aconteceu mesmo na América Latina, éramos brancas, que íamos nessas conferências de população, por exemplo, são essas das que eu participei de Nações Unidas, as conferências de população, todas brancas, e a maior parte heterossexuais. Então, não se distinguia Mulheres cis o heterossexuais exercício, brancas. claro, e não se podía falar de interseccionalidade quase, porque não éramos pobres, éramos todas como classe média ou classe média alta, e também não no livro Exercício da Sexualidade. Eu diria que na primeira conferência de Beijing, que eu também participei, já aí começou este tema de, não sei, por exemplo, trazido sobretudo para as asiáticas, as indianas, que seria o direito à não reprodução, porque elas e as muçulmanas, e também as judias, de alguma maneira, são mais estigmatizadas que a gente na América Latina católica sobre a não reprodução, a poder dizer, não quero ter filhos. Claro, claro, claro. Porque isso, como você sabe, é cultural a forma em que se expressa o estigma, digamos, sobre a estigmatização da maternidade, não? E as chinesas, por exemplo, que tinham o problema que podían ter, en aquel momento, porque eso mudó después, podían ter só un filho por grupo, entonces estaba toda que está por familia, disculpa, por grupo doméstico, y ahí estaba todo o problema, que también estaba en la India, de selección de sexo. Sí. Lamentavelmente, en América Latina, não tem pesquisa sobre seleção do sexo, mas eu acho, como intuitivamente, que em alguns povos, pelo que falei com algumas mulheres de povos originários da região andina, tem também um problema em relação à seleção de sexo. Sobre os direitos de não reprodução, também vamos falar depois um pouquinho mais, e não sei se você quer que agregue algo, salvo as conferências, que depois vocês podem ver no PowerPoint, que foram importantes para apoiar e proteger esses direitos reprodutivos. Tem muito mais que as que eu menciono aqui, mas me interessaria, sobretudo, mencionar esta do Belém do Pará, que
porque faz o seguimento da CEDAW, digamos, faz todo o seguimento do problema. Sí, Y también me gustaría mencionar una ONG brasilera, una ONG internacional, na realidade, pero que no Brasil é muito importante, que é as Católicas pelo Direito a Decidir, porque é a primeira vez que as mulheres feministas católicas dizem que não vão seguir o que o Papa determine. E, por exemplo, tem eu queria falar um pouco uma frase que elas falam, pode ser? sí, claro. Elas dizem: as mulheres podem escolher a sua religião, e não por isso perdem direitos. O Estado não pode impor crenças religiosas aos cidadãos. E isso é super importante porque elas estão aceitando e lutando, como outros grupos no Brasil, pela legalização do aborto. Tá? Sí, sí, sí. Pero como católicas foram bastante questionadas, imagina. Então, você acha que eu posso passar outro ponto? Quer me perguntar Sí, algo mais sí, disso? podemos começar a falar um pouquinho sobre medicalização, mercantilização dos corpos. Ok. Então, sobre a medicalização, há um movimento, digamos, de tipo tecnológico, digamos, actual, que se basea nas biociências e nas biotecnologias, que as mulheres, os grupos feministas, están divididas de alguna manera en cómo aceitar o cuánto aceitar disso, digamos. Em geral, pode gerar uma despersonalização, uma desumanização e uma objetivação do corpo feminino, e vou explicar por quê. Uhum. Porque as técnicas, que podem ser muito boas, porque se utilizam para melhorar alguma condição, mas depois se universaliza, ou seja, algo que surgió para un grupo pequeño, comienza a ser universalizado, naturalizado y comienza a ser como una norma. Y si usted no cumple la norma, comienza a ser estigmatizada. Entonces son tres procesos: la universalización de una técnica que se estudió para una cosa específica, por ejemplo, digamos, o controle dos peitos, digamos, e depois começa a naturalizar-se o controle dos sintomas nos peitos, quero dizer, da possibilidade de câncer, etc. Começa a naturalizar-se e a normatizar-se. Se você não faz, tem problemas. E não só tem problemas também legais, ou pode ter problemas com o seguro de saúde, porque você não fez um tempo atrás essa mamografia, suponho, não? Uhum. Então, além disso, se geram com estas técnicas novas fragmentação dos processos reprodutivos, que a gente vai ver depois com exemplos. E há uma reengenharia do corpo. O corpo se fragmenta, começa a se estudar as células, os genes, os tecidos, e começa a se parcializar a possibilidade de uso de cada coisa. Então, Rosalind Pechetsky, que é uma feminista americana bastante conhecida, dice que essa visualização, por exemplo, do feto, que permitem os scanners, que a gente adora ver como está crescendo o feto, mas esse embrião é considerado uma entidade flutuante, não, parece não pertencer mais à mãe, digamos. Começa a ser como pertencente a um médico, digamos, simbolicamente, digo, não? Ou começa a ser uma entidade não contida dentro do ventre da mãe. E o corpo feminino começa a ser olhado por todo mundo e começa a ser como uma casa de muitas janelas, ela disse. E pensando em quanto a gente teve, toda essa história que a gente falou, era uma reapropriação de nosso corpo feminino, para que não fosse um corpo de pecado, como se dizia na idade feudal, ou na parte victoriana também, na etapa victoriana ainda, estava essa separação, o corpo separado da alma, e com a divisão de Descartes, não? De Descartes. Mas também a culpabilização em relação à sexualidade feminina, a ideia do pecado, digamos. Então, a gente teve que reclaim, digamos, o corpo, reapropriar-se do corpo através de séculos, como a gente viu, e décadas. E agora,
o corpo está exposto, o corpo feminino está exposto, por isso dice Pecheski com muitas janelas. Agora, a gente sempre tem que ver os dois lados disto, não? Porque há uma feminista que não sei se vocês viram muito, que é a Braidotti, que mora en Holanda, es de origen, como vocês ven, italiano, pero mora en Holanda, que ela tem o que ela llama de tercera posición, diciendo que, como vocês já vieron algo de necropolítica na última palestra, acho que foi a última de vocês, ou a última entrevista. A anterior, sim. O anterior, bueno. Então, a ideia é que, no extremo, a biotecnologia pode controlar populações, ou seja, virar necropolítica. Mas, no meio, a gente pode ter um caminho onde a gente, com ações de gênero, com ações feministas e com crítica de gênero, se você quer, pode deconstruir os discursos e as práticas. E a gente agora vai falar mais disso. Só quero dizer que essas técnicas que avançaram nos ajudaram, como estava dizendo antes, porque são ações científicas e médicas que ayudan, pero también interfieren en los corpos femeninos principalmente, en eventos naturais do ciclo de vida. Então, você, por exemplo, agora tem a volta ao parto humanizado. Por quê? Se o parto sempre foi humano e sempre foi da gente, digamos, por que se deshumanizou? Por quê? Porque começaram os controles de tudo. Então, desde a epistomia, você chama epistomia em português? Isso. Que era decidida pelo médico, até a gente estar cheia de máquinas para medir os latidos do coração do filho, muita interferência permanente no corpo feminino. E não só nessa fase, também durante a gravidez e com todos os síndromes que inventaram, como em síndrome, porque agora existe o síndrome pós-parto, isso existe há tempo, mas agora também existe o síndrome pré-parto, ou seja, cada coisa que a gente vive, as mudanças que implica no corpo, no ciclo de vida, são caracterizadas como médicas, medicalizadas, digamos. E de isso se desprende que depois você tem práticas médicas em cima de você, de controles médicos, e também tem medicamentos para cada coisa. Então, por exemplo, tem uma feminista muito interessante, canadiense, depois por aí me lembro o nome e mando para você, ela estava olhando a diferença no pós-parto entre as mulheres que têm um sostén, ou seja, uma rede de apoio, não só marido ou não marido, se são héteros, ou a companheira, o companheiro, como seja, mas também uma rede de apoio maior. Então, como elas não caem no pós-parto, no famoso síndrome pós-parto. Porque isso, com as neurociências, também nos prejudicou mais, porque começou a ser medido como um problema de desbalance químico, entende? Não um problema relacional importante. Bom, então, como esse tem esse tipo de assuntos até o final da vida, até a morte, porque, por exemplo, na menopausia também há uma medicalização extrema com os hormônios artificiais, e também na velhice, a medicalização com os síndromes, vários tipos de síndromes de demência, que alguns são só medo à morte, digamos. Então, agora são síndromes, entende? Bom, mas o interessante disto, que estão como controlando todo o nosso ciclo de vida, é que também com isso se formam novos mercados. Por isso falamos de medicalização e mercantilização, porque cada síndrome do que falei, ou cada nova prática médica, implica um novo mercado. Claro. Com trocas, digamos, muitas delas bastante desiguais, digamos, não? E também pode implicar estigmas, como falei antes, porque pode ser, se você decide ter um filho Down, porque você decide, está o problema econômico que você pode ter em uma sociedade como a nossa, que não está implementada, digamos, todas as necessidades, por exemplo, na escola, para um menino Down, que na Europa tem, mas aqui não tem, por exemplo.
toda a carga extra econômica, e também que pode ser que o plano não pague o parto. Entende? Então, começa a ter uma estigmatização quando você não cumpre com essa norma, que chega à base da sua subjetividade, interfere na sua subjetividade. Claro. Depois vamos ver mais exemplos disso. Queria pegar, já falei algumas dessas coisas, mas agora queria falar disso em relação à reprodução assistida e à medicina regenerativa. Em relação a... já falei que essas técnicas tentam melhorar o funcionamento do corpo, melhorar entre aspas, não? Mas também resulta em um controle do corpo e no intercâmbio de partes e tecidos e células. Tem, por exemplo, algumas peles que se fazem, que são sintéticas e que já são vendidas o que se chama à la carte, ou seja, são pegadas em pacotinhos de um estante e vendidas. E servem para, por exemplo, são muito importantes para os queimados. Ou seja, eu não sou anti-tecnologia e anti-ciência, porque realmente se usam algumas delas para coisas muito nobres, digamos. Mas também tem o outro lado, que se dio a chamar body shopping, que seria ir de compras para o corpo, digamos. Por exemplo, a venda de óvulos, a venda de embriões descartados, se llaman descartados, que llaman excedentes, digamos, da fertilização assistida, e que tem mercados paralelos ilegais. Bom, pero antes de chegar a isso, eu queria falar que isso, algumas feministas que eu acho muito interessantes, que são feministas ligadas à bioética, por exemplo, esta que vou nombrar é Deborah, minha amiga Dickinson, que mora em Inglaterra, y que ella con otras feministas americanas armaron toda idea da feminización de todos sus corpos. ¿Por qué? Porque agora os corpos dos homens também, não só das mulheres. De homens e mulheres se vendem. Então, aquilo que a gente vivia antes, e agora também, digamos, que seria essa invasão de que estamos falando, está acontecendo também com corpos dos homens. Então, isto é discutível, que acho que pode ser parte de seus debates no teu curso, que isso possibilita também maior aliança, no sentido que começa uma, como se diria, não equidade, mas uma igualação na subordinação, começa a ser igual a este nível dos corpos masculinos e femininos. Entende? Então, por aí, podem se estabelecer, nessa dimensão, mais alianças intergêneros. Entre os exemplos que eu queria mencionar, já mencionei alguns desta intervenção, digamos, das biociências e as biotecnologias, queria mencionar uma técnica que o ano passado deu uma revolução, digamos, a nível de crítica mundial, que é uma que se chama edição de genes. Não sei se vocês já falaram disso. Não. Que é uma técnica que se chama CRISP, não importa o nome, mas CRISP-Cas, você vê isso no PowerPoint depois, que é altamente controversa e que é desenvolvida por muitas pessoas no mundo, no Brasil também, e se utiliza para bons fins, que seria tentar detectar um gene antes de que um embrião seja implantado, ou seja, seria porque tem testes que detectam a implantação de embriões, e você escolhe entre qual quer implantar, e não, se a mãe diz, por exemplo, que não quer um filho Down. E na reprodução assistida, você escolhe um que não seja Down, um dos embriões, não? Mas isto não tem que produzir o embrião. Com esta técnica, você faz isso antes. Como? Cortando, ou isolando e cortando o gene que é defeituoso. Então, para que serve? Serve para prevenir, digamos, doenças degenerativas, doenças raras, doenças muito perigosas, digamos. Só que houve um senhor, um cientista chinês, que se chama He, H-E, que decidiu interferir no gene que passa o HIV.
pero não só interferiu, sino que implantou esses embriões em duas mulheres gêmeas. E o problema é que não se sabe como o gene funciona em relação a outro gene. Vocês sabem, o ADN, o DNA, que tem muitos genes, digamos, e como um interage com outro e com o entorno. É bem complexa a situação. Ele tirou um, implantou, e nasceram as gêmeas. E se diz que tem outras por nascer. Então, foi um grande escândalo internacional. E finalmente ele foi mandado embora da universidade, mas essas gêmeas existem. Duas mulheres, que não é por acaso também, que ele implantou implantou mulheres, não homens, entendeu? Nas pessoas. Então, tem muita coisa sinistra nessa área. Por isso, aquela outra colega falou da necropolítica, entende? Mas também você vê que a técnica, como dice Braidotti, a que fala da terceira posição, digamos, que é uma posição não extrema, que a técnica para outras coisas salva vidas, entende? Ou salva doenças. Eu queria dar mais um exemplo do que acontece, porque muitas de vocês devem saber que agora está como de moda tirar sangue do cordão umbilical e a placenta durante o parto, com fim de armazenar esse sangue por si, quando o bebê cresce, um filho, digamos, pode ser usado para ajudá-lo em alguma doença. Isso a nível tem dois lados, que seria os bancos públicos, onde você pode armazenar, e os bancos privados. Os bancos públicos, logicamente, grátis, e também formam parte de um pool, ou seja, que se você precisa para seu filho, e você armazenou aí, qualquer pode doar para seu filho. Não tem que ser só seus tecidos, como qualquer sistema de trasplante, digamos, porque o que se faz com esse sangue, depois é que se trasplanta para melhorar alguma condição ruim de saúde. Só que, como está desenvolvida a ciência até o dia de hoje, só serve para pessoas que tenham até 50 quilogramos. Ou seja, que se você tem mais de tantos anos, já não vai servir para seu filho. E os bancos privados publicitam isso como se pudiese servir para qualquer doença. Por exemplo, para as doenças degenerativas não serve, porque é a própria sangue, que você não pode colocar a mesma sangue para superar a doença. Ou seja, serve para muito poucas coisas. Então, não vale a pena, a Anvisa tem uma cartilha sobre isso, pagar para armazenar sangue, nesse momento, do cordão umbilical durante o parto. Tem grandes riscos isso, que não é dito pelos médicos. Tem pessoas que morreram nisso, mulheres que morreram. Por quê? Porque para fazer isso tem que fazer com um equipe muito especializado, que não seja o mesmo do ginecólogo, porque o ginecólogo não pode estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Essas equipes têm que ir e têm que cortar o cordão quando já saiu o bebê. E muitos tentam cortar antes, porque quando você corta antes, esse sangue tem mais células madre, células tronco, que são as que se usam para esses preparados dos transplantes. Então, tem que ter muito cuidado nessa situação, tá? Eu só queria passar essa mensagem, porque vocês podem estar em idade fértil e interessar-se no assunto. E tem muitos outros exemplos que vocês vão poder ver no PowerPoint. Agora, que colaborações existem positivas nisto? Por exemplo, há um conceito que se utiliza agora, que é o da biosociabilidade, que seria a formação de associações entre pacientes, familiares, cientistas e médicos escolhidos pelos pacientes e los familiares para desenvolver algum medicamento o alguna terapia de base celular, con estas células tronco das que falei, que depois vou explicar qué son, que serve porque
a farmacéutica, por ejemplo, la industria farmacéutica, no se interesó por ese asunto porque no es rentable para ellos. Porque, por ejemplo, por eso una enfermedad, una dolencia rara, o sea, que afecta a pocas personas, comparativamente, como Tay-Sachs, por ejemplo, que es una dolencia que afecta desde as crianças desde muito pequeninas, degenerativa y bien preocupante. Então, para esse tipo de situações, se estão reunindo no mundo, no Brasil também, ONGs que tentam fazer a sua própria pesquisa. Inclusive, tem filmes sobre isso. E também, por exemplo, para há um estudo feito, por exemplo, no Equador, sobre o BCR-A, que seria o gene que dá propensão ao câncer, como aquele da Angelina Jolie, viram que ela tira os peitos como prevenção, que é outra barbaridade, que está se fazendo agora, e que por insistência, às vezes, do médico, não? Porque que você tenha propensão genética a uma doença não quer dizer que você vai desenvolver a doença. A Angelina Jolie fez isso porque ela disse que tem uma história familiar de câncer de mama, dos peitos. Então, em Equador, um grupo de mulheres se juntou para prevenir que as mulheres com essa propensão tomassem decisões radicais, digamos. Então, é outra forma de biosociabilidade, que seria, em relação a alguma dessas técnicas modernas, as pessoas ou desenvolver novas ou criticar as existentes, digamos. Movimentos da sociedade civil, liderados a maior parte por mulheres, também têm sido importantes neste momento histórico. Frente a quê? Frente a denúncias de fraudes científicos, como este que eu falei antes sobre essa técnica CRISPR, que eu falei dos gêmeos, lembram? Então, tem havido movimentos que se juntaram para denunciar isso, e muitos são mulheres. U otros que no denuncian, pero intentan controlar nuevas tecnologías. Por ejemplo, ha habido algunos que son bastante importantes a nivel internacional. Un que se llama Hands Off Our Ovaries, que es una unión de feministas de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, mas tiene algunas representantes en América Latina también, que ellos dicen, que quiere decir Hands Off Our Ovaries, es dejen nuestros ovarios tranquilos, digamos, porque están usando los óvulos nosos para a pesquisa com células madre. Tem aqui no Brasil, houve um movimento de mulheres afro-brasileiras que pidieron ao Banco de Células Tronco de São Paulo, nacional, pero está baseado en São Paulo, e aos bancos de trasplante de sangue, que chama Redome, a inclusão da diversidade genética brasileira, porque senão estavam fazendo as pesquisas com a mesma coisa de sempre, digamos, com células de hombres, no sé, de hombres y de mujeres brancas, sin pensar en la diversidad, y entonces las terapias resultantes de eso no se sabía si iban a funcionar para las otras etnias ni para las otras razas. Entonces ellas fueron súper pioneras y fueron atendidas las demandas de ellas, y en ese banco es un banco con grande diversificación. También fueron atendidas no solo por nobreza, porque los cientistas a cargo son cientistas nobres que con eso ven. También fueron atendidas por una cuestión de mercado, porque el banco ese de Brasil es completamente diferente a los otros bancos internacionales, porque tiene una diversidad enorme en la población brasileña. Eso interesa a otros grupos. En Argentina tiene, por ejemplo, una red de pacientes para terapias avanzadas que consiguieron, por ejemplo, financiamiento, liderado por mujeres también, consiguieron financiamiento público para algunas terapias que eran consideradas experimentales, pero que ya estaban tan avanzadas que podrían ser aprobadas, pero que Anvisa de digamos, no aprobaba rápido. Consiguieron que fueran aprobadas. Las mujeres de Corea del Sur, por ejemplo, se revoltaron contra otra fraude, que era un cientista también chinés, disculpa, de Corea del Sur, no era chinés, de Corea del Sur, que dice que había clonado un embrión humano como primero en historia. So que lo que no dice es que él amenazaba y coercionaba a su equipo de pesquisa, mujeres de su equipo de pesquisa, que eran estudiantes que dependían de él, para ellas doar óvulos para pesquisa. A veces de una forma paga, que estaba contra ley,
en Corea del Sur, y a veces de una forma no pago, pero era abuso, ¿no? Y ellas consiguieron denunciar, ser inclusive indemnizadas, etc. Y ya hablamos antes con otro ejemplo interesante, ese movimiento de mujeres muy amplio que hablamos con Marga, que tiene experiencia directa, de la selección por sexo na India. Y hay muchos más. Quiero decir brevemente la importancia que tiene en este momento reproducción asistida en Brasil. Aquí ustedes van a tener un cuadro y no van a poder comparar, una tabla y no van a poder comparar con otros países de América Latina. Mas, en relación a los otros países de América Latina, donde la reproducción asistida es importante, que son sobre todo Argentina y México, o Brasil tiene mucho más reproducción asistida. Por ejemplo, tiene un total de 81 centros, que a mayor parte está, como siempre, en la región sudeste. Esos centros que estoy diciendo aquí son privados. Entonces implica un gran gasto de dinero porque la reproducción asistida no funciona directamente. Muchas veces usted tiene que hacer más un ciclo de extracción de óvulos por hiperestimulación, que ya es un riesgo también, porque hiperestimulación ovariana, que sería una droga por la cual se producen más cantidades de óvulos en un tiempo determinado para poder extraer más. Esa hiperestimulación ha traído grandes problemas, porque puede dar trombosis nas pernas, puede dar problemas cardíacos, tienen mujeres que están muerto, bueno, etc. Está bastante controlado ahora a nivel das leyes de los países en América Latina, a mayor parte tienen, pero aquí, por ejemplo, está controlado por la Asociación de Reproducción Asistida, que es una asociación médica. Y otra cosa que acontece es que las clínicas privadas, como ellas quieren ser bien sucedidas, entonces colocan en los sites de la cantidad de mujeres que consiguieron tener embarazo a través de las clínicas, de esas clínicas. Entonces, ellos intentan colocar más cantidades de embriones que se hacen in vitro, colocar dentro para provocar un embarazo seguro. Entonces, eso lleva a lo que se llama parto múltiplo, que quiere decir que usted puede tener varios hijos una vez en un parto, digamos. Eso está muy controlado a nivel internacional, porque en otros países, como en Europa, está prohibido colocar más de 2 embriones, pero aquí no es tan claro. Otra cosa que, ahora veamos también las cosas positivas de esto, porque ustedes ven ahí en un número que, de acuerdo con orientación sexual, a mayor parte son casais heterosexuales. Mas también hay mucha mujer soltera que está queriendo tener hijos por reproducción asistida, mucho hombre soltero, mucha casal lésbico, 63 por ejemplo en un total, y bastantes casais gays, o sea, que posibilita que esas personas tengan su propio figlio genético. Ahí también tiene otro problema, porque un figlio tiene que ser genético, y ahí entramos en otros autores, como por ejemplo las antropólogas como Margaret Strathern, que habló mucho de las relaciones de parentesco, como las relaciones de parentesco en la modernidad, digamos, se basaron en la idea biológica, la transmisión, digamos, de las características biológicas, y cómo eso está pautado como una pauta de género también, porque es una estereotipia, que un figlio tiene que ser un figlio biológico, porque con la cantidad de personas de meninos en América Latina que se pueden adoptar, también a gente puede cuestionar esa idea. Mas está internalizado por nós mulheres, por muchas de nós mulheres, no en mi caso, pero en otros casos, inclusive por feministas que quieren que su figlio sea biológico. También pensando a veces los problemas de salud que ele puede tener, historia familiar, los traumas anteriores a ser adoptado, y también los empecilhos que colocan para a gente adoptar. Por ejemplo, para las mujeres de LGBT, que es un problema adoptar,
também para os casais gays, na América Latina é ainda um problema, só alguns países, a Argentina está bastante bem nisso, para os casais lésbicos. Bom, então tem prós e contras, entende? E tem essa ideia que estamos socializadas nisso, de que o filho tem que uma visão da maternidade, que a gente não estava falando um pouco com Marga entre nós antes, que é uma imposição, é um atributo de gênero, digamos, colocado sobre como é a maternidade, digamos, entre muitos outros, tá? Uhum. Agora, poderíamos falar mais disto, muito mais, pero eu quero ir Horas. aos últimos pontos, que seria, por que é importante a medicina regenerativa? Primeiro que é um cambio de paradigma, porque em vez de você ter uma pílula, por exemplo, que te diminui a dor de cabeça, agora você vai ter uma injeção com células madre que não são usadas para dor de cabeça, são usadas para coisas muito mais graves, digamos. Onde você pode reconstruir, por exemplo, um osso, digamos, ou uma articulação defeituosa, você a reconstrói. Então, é uma ideia de medicina baseada na regeneração do organismo. Como? A nível celular e a nível tecidual, ou seja, dos tecidos. Em situações mais graves, por exemplo, cardíacos, você pode, em tese, porque ainda não está totalmente provado isto que eu vou dizer, digamos, não é um produto, desculpa, uma terapia que se utilize ainda, estão pesquisando isso. Pero você pode melhorar muito a função cardíaca de um doente. Em câncer se está utilizando muito, muito, muito. Inclusive, começou a ser utilizado a nível de ensaios clínicos para AIDS. E também tem algumas iniciativas agora com a famosa Covid que estamos sofrendo, a pandemia, de fazer algumas vacinas de base molecular. E então é muito importante porque vai permear isto, vai entrar em todo o sistema de saúde, inclusive no sistema de saúde público, porque é muito provável que em países como os nossos, emergentes, primeiro seja privado, então são muito caras ainda os produtos de base molecular, os medicamentos de base molecular e as terapias que já existem de base molecular. Uma das principais que já existe e que se pode aplicar também no Brasil, pero não dentro do SUS, digamos ainda, é uma para a degeneração macular dos olhos, onde você vira cega, digamos, perde a vista. Isso está muito avançado também para fazer tráqueas in vitro, ou seja, fora do corpo, e depois transplantam as tráqueas. Isso está muito avançado em Inglaterra, por exemplo. No Brasil ainda não há produtos ou terapias en células tronco, feitas no Brasil, digamos, que tenían sido ya aprobadas por Anvisa. Pero va como 4 pedidos de Anvisa recentes y puede ser que sean aprobados. Porque, por ejemplo, tinha un cientista en Ribeirão Preto, que ya murió, que fez muchas pesquisas positivas que dieron muchos buenos resultados con diabéticos que dependientes de insulina, o sea, diabéticos tipo 1, ¿no? Que es más grave. Y parece que algunas de esas técnicas van a poder mirar terapias celulares bastante logo. Mas, en uns anos, 5 anos, o sistema va a estar permeado. En Europa ya está, en algunos países, bastante desenvolvido. Agora, isto trae novos riscos, incertezas, y muchos desconocidos, porque en las mismas pesquisas, como se está trabajando con material vivo, con células vivas, con tejidos vivos, entonces es muy difícil padronizar cómo ellos van a reagir, ¿entiendes? En un tiempo. Por eso está demorando. Eso só para dizer que é uma célula tronco, funda o corpo, são as que estão nos bebês, mas não são as únicas, porque a gente tem células tronco adultas a través da vida. Todos os órganos têm um reservório, digamos, de células tronco adultas. As que vocês devem ter escutado falar mais, porque houve toda uma polêmica em 2008, sobretudo no Brasil, foi sobre as embrionárias, que são as que saem dos embriões. Cada vez se usam menos as embrionárias, porque conseguiram fazer umas especiais, onde você
pega assim uma partezinha da pele e com isso você desenvolve todo um sistema de células tronco. Esta específica se llama IPS, que sería de reprogramación inducida, que una célula adulta que você vira ela para atrás, digamos, na historia da célula, e faz ela como uma célula inicial, que dá origem ao corpo. E por isso elas se podem multiplicar em qualquer tecido do corpo, por isso estão estudando elas, porque por isso servem para regenerar qualquer parte do corpo. E fechando agora, eu queria dizer que isto trae, estes avanços que a gente científicos que a gente está falando, trazem, como di alguns exemplos, muitos problemas, digamos, na diversidade e discriminação ética. Aí eu digo esse exemplo das mulheres afro-brasileiras que insistiram em colocar mais diversidade, lembra da célula tronco antes. Mas também é difícil no sentido das diferenças bioéticas, porque a gente tem valores diferentes e crenças sociais diferentes. Então, por exemplo, em Inglaterra, para pesquisar, se fazem unos embriones mixtos de animal y humano. Aquí está prohibido, ahora, pero no se sabe si en un momento no. Entonces, y mucha pesquisa con animales, que también algunas personas con sus creencias sociales también tienen muchos cuestionamientos. Y también se procuran mucho a las mujeres como doadoras. ¿De qué? Doadoras de óvulos, como falei, porque de células, que pueden ser de otros órganos, digamos, y también de embriones que no se usen en la fertilización asistida. Mas eso, lamentablemente, tiene dado origen a una cosa que muchas feministas han denunciado, que si ustedes quieren, yo paso los nombres para ustedes, como Sarah Franklin, Deborah Dickinson, y muchas otras, han denunciado y feito pesquisas muy importantes sobre el tráfico internacional. Que hay muchas situaciones donde, por ejemplo, cuando cayó un muro separando el oeste europeo, las mujeres estaban con muy pocas posibilidades de sobrevivencia y muchas migraban para los veranos para otras partes de Europa. Y entonces eran usadas como prostitutas o para extracción de óvulos o las dos cosas juntas. Y con pagamentos ínfimos, dado, digamos, el riesgo no que estaban, en un caso cuando eran usadas para extracción de óvulos, y en otro caso que era abuso total, que era cuando eran prostituidas y além disso usaban los óvulos de ellas, ¿no? Hay muchas denuncias sobre eso. Y también coloca este tema un problema sobre qué nivel de participación y qué nivel de exclusión tenemos no en las organizaciones de mujeres o cualquier otra organización de la sociedad civil o de derechos humanos que se interese pelo asunto. ¿Por qué? Porque tenemos poca información, sobre todo en América Latina. Há pocos estudos, há pouca documentação. Eu posso mandar papers para vocês. Aí eu coloquei no final deste slide, que eu vou mostrar agora, uma página, um sítio web que eu tenho das minhas pesquisas, onde você pode ter acesso a mais informação se interessa. E então, além disso, estas tecnologias trazem novas vulnerabilidades e inequidades de gênero, que às vezes estão colocadas dentro dos movimentos de mulheres e às vezes não. Para mim é triste ver quando não estão colocadas. Claro, há tantas vulnerabilidades que a gente sofre, mas em relação à saúde e à saúde sexual e reprodutiva, é fundamental colocar as novas vulnerabilidades, porque é o momento atual. Da mesma maneira que a gente fala do emprego e a robótica, o emprego, como vai a desqualificar as mulheres, ou como vão a perder no emprego as mulheres, isto vai ser igual. Temos possibilidades de perder muito o controle sobre nossos corpos e ser muito mais exploradas. Por exemplo, com a saliva e o sangue, qualquer análise comum de sangue, você detecta o DNA. E pode ser feito sem consentimento informado. Claro,
dentro do sistema de saúde é feito com consentimento informado, mas inclusive o consentimento informado, dependendo do nível de preparo que você tenha, inclusive se você é alfabeta ou é analfabeta, não dá nem para entender o que quer dizer o consentimento informado. Então, é uma nova vulnerabilidade. Depois já falei do tráfico e também do turismo médico. No Brasil, como em outros países, se publicita muito terapias experimentais em outros países. O que quer dizer experimentais? Que não foram aprovadas. E que, como não tem uma alternativa, as pessoas desesperadas vão para lá. Eu estou justo agora analisando isso, como aparece na prensa brasileira, na imprensa brasileira e na televisão, e é triste ver mulheres pobres, desesperadas, chorando porque o filho tem a doença e tem que ir a tratar a doença a Tailândia, que oferece um grande tratamento, e não é um tratamento aprovado. Isso traz problemas também com o SUS, porque depois o SUS teria que financiar isso, ainda que, bueno, tem que passar por uma parte legal, ainda que não esteja no Brasil. Mas também não tem dinheiro para fazer isso. Então, há colheitas coletivas, comunitárias para ajudar, etc. Vai ser muito triste isso sobre o turismo em busca dessas soluções terapias médicas. celulares experimentais. E então, a gente tem que começar a pensar, como última ideia, digo agora, o nível de genetização da saúde e da doença que está vendo nestes momentos, para a gente se informar, se proteger e colocar esses assuntos no movimento de mulheres. Na última Dia Internacional da Mulher, que eu fui na passeata, aqui no Brasil, não tinha ninguém dessa área, ninguém. A passeata era grande, vocês sabem. E eu conversando com o movimento de mulheres negras, elas me diziam, é triste ver que pouco se sabe sobre isto. E a nível acadêmico, se você revisa Cadernos Pagú ou revisa a revista feminista, quase não tem artigos sobre o assunto. E isso em toda a América Latina, não só no Brasil. Então, temos que começar a colocar este assunto. Totalmente. Muito, muito obrigada, Liliana. Acho que foram todos temas super importantes, muito interessantes. E como você falou, estão um pouco explorados, pouco discutidos, pouco popularizados e pouco tomados também pelos coletivos militantes e a militância das mulheres. E, mais uma vez, uma apropriação do corpo e uma desvalorização das mulheres, né? Yo quiero mencionar, Marga, se você nos importa, que tinha um grupo crioula que sí fazia trabalho sobre isto, mas com a Werneck, que era a directora, mas agora também com outros assuntos está um pouco mais longe desse assunto. E também tem bons trabalhos sobre novas tecnologias reprodutivas, e tem muito trabalho feito a nível acadêmico e a nível de militância também. Mas com estas outras coisas mais novas, não. Claro. Bom, então, agradecemos muito que você tenha aceito esse convite para conversar sobre isso com a gente. Um beijo. Muito obrigada, Marga. Um abraço grande aos participantes. Tomara que um dia eu conheça vocês e desfrutem muito desse curso, que é um luxo, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Um beijo a todo mundo e obrigada pela participação.